Olá a todos e bem-vindos ao canal Renda Maior. O meu nome é Ariana Nunes e eu estou aqui para falar sobre a aplicação da MySavings da Fidelidade. Não percam, já a seguir. Antes de mais, quero aproveitar e quero agradecer a todas as pessoas que ajudam o canal Renda Maior a crescer. Muito obrigada desde já. Obrigada por partilharem, por deixarem ficar o vosso gosto e, acima de tudo, por subscreverem o canal. Para quem não é inscrito ou chegou agora, por favor, clique aqui em baixo, subscreva e faça parte deste projeto. Este projeto também tem uma parceria com a Prozis, onde vocês podem ter um desconto de 10% sobre o valor da vossa encomenda. Basta colocar este cupom que aparece aqui em baixo, Renda Maior, tudo junto, e ficam então com um desconto e assim também ajudam aqui o projeto. Agora de seguida vamos passar então para a tela do meu computador para podermos conhecer esta aplicação e saber mais então como funciona este produto financeiro. Pois bem, já estou aqui então na tela do meu computador, como vocês podem ver, no site da Fidelidade Seguros para falar sobre este produto financeiro, a aplicação do MySavings. E quero também indicar que isto não vai ser qualquer tipo de análise aprofundada. Vocês devem sempre olhar, obviamente, para as condições contratuais e verificar se este produto é para vocês. Eu apenas vou deixar aqui alguns pontos de vista, algumas ideias e quero também indicar que eu não tenho aqui as competências para falar sobre seguros, pelo qual isto não vai ser nenhum tipo de aconselhamento financeiro e vocês devem sempre fazer a vossa análise. Por isso, é importante que tenham isso em consideração para podermos falar então aqui sobre este produto numa ótica apenas pessoal. Neste caso, é um seguro de vida individual que possui soluções de investimento e também de poupança, ok? E pode ser gerida e monitorizada por uma aplicação que vocês podem instalar rapidamente para quem tem. Se vocês quiserem, tem aqui também já a informação, ok? Como vocês podem ver aqui, MySavings, é só colocar os dados e ficam então com o aplicativo no telemóvel onde podem fazer a monitorização e também a gestão como se fosse uma app do banco. Claro que aqui é importante percebermos como é que isto funciona e eu acho que é interessante também termos uma ideia de que podemos criar objetivos, tanto de poupança como também pôr já de forma predefinida aquilo que nós queremos escrever, por exemplo, sei lá, mimos pessoais, férias no Dubai, férias no Qatar para ver o Mundial, outra coisa qualquer que vocês quiserem e vocês podem pôr então, neste caso, o nome e depois decidem a data para alcançar esse objetivo financeiro. O mínimo são 6 meses e o máximo serão então 30 anos. Falando aqui também, neste caso, de algumas questões relacionadas com este produto financeiro, nós, neste tipo de reforços e de constituição deste produto, também é muito simples e, nesse caso, acho que aqui, de facto, a Fidelidade fez aquilo que deveria ter sido feito. Em primeiro lugar, se nós pusermos uma quantia, no mínimo de 100 euros, nós podemos depois continuar a fazer reforços também com o mesmo montante. Neste caso, será então mais 100 euros, sempre que quisermos fazer um reforço pontual, ou então podemos criar a conta com zero, em termos de objetivo, e fazer reforços mensais com um mínimo de 25 euros. Por isso, dá perfeitamente para quem tem algum dinheiro e quer já pôr a render, ou simplesmente para quem quer começar do zero e precisa então de começar mensalmente a fazer aportes mensais nestas contas. Podem criar então este objetivo, depois com estas entregas mensais de 25 euros ir acumulando. Se não me engano, podem fazer vários objetivos ao mesmo tempo, não significa que vocês podem ter várias contas, mas vocês podem criar vários objetivos dentro da aplicação, um, por exemplo, para curto prazo, por exemplo, para férias, outro para médio prazo, por exemplo, para estudos, financiamento de algum tipo de educação e para longo prazo, por exemplo, para a reforma. Será apenas válido para quem está a residir no território português, ok? Quem tem número fiscal e, para além disso, vocês têm que preencher um questionário sobre o vosso perfil de investidor para verificar qual é o vosso nível de risco e depois também enviar a vossa identidade e todos os restantes documentos que sejam necessários para poder estabelecer então um contrato com a Fidelidade Seguros. Como é um seguro de vida individual, em caso de morte, também o capital seguro é pago depois no termo do contrato aos vossos herdeiros, sejam ascendentes, descendentes. Têm também 30 dias para cancelar o contrato, caso vocês depois tenham enviado a documentação, tenham decidido que não querem mais estar a fazer este seguro de vida individual, vocês podem então enviar um e-mail ou através também da app fazer o pedido de cancelamento, têm 30 dias para mudar de ideias sem invocar justa causa. Portanto, têm esta possibilidade também para poderem experimentar, se assim for do vosso interesse, em relação a este produto financeiro. Conforme podemos ver aqui, então, estamos a falar das entregas mensais a partir de 25 euros e aquelas que são adicionais a partir de 100, ok? Eu depois estive a ler aqui várias informações das questões contratuais que devem ser sempre lidas e relidas e identificadas e percebidas. E, claro, também estive a ver aqui todas as informações. Uma das coisas que eu achei interessante tem a ver então aqui com a comissão de gestão máxima aplicada, que vai até ao máximo de 1,2% ao ano. A verdade aqui é que se vocês escolherem a primeira opção, que é a opção de seguro,
que têm capital garantido, esta comissão obviamente não se aplica, porque também não têm estas rentabilidades, mas se vocês quiserem comparar este produto financeiro depois nas seguintes opções, que são a poupança, a proteção e depois também a parte do fundo mais agressivo, parte de quem quer realmente não ter o capital garantido, vai ter aqui uma comissão de gestão que, se vocês verificarem, e eu posso-vos mostrar aqui então, vocês têm a informação do PPR Alves Ribeiro, só para terem um ponto de comparação, em que a TER, que é as taxas totais, digamos assim, do investimento, chegam a 1,58%, ok? A comissão de gestão é realmente 0,75%, mas depois existem mais taxas neste PPR que fazem com que seja um total de 1,58%. Ao contrário aqui, então, deste produto financeiro, que o máximo vai até 1,2%. Portanto, em relação às taxas, para quem não quer fazer um investimento de forma do it yourself, portanto, vocês próprios fazerem os vossos investimentos em bolsa, tipo num ETF, talvez, se quiserem realmente utilizar gestores de património ou gestores de ativos, se calhar este produto até não é um produto assim tão caro. Claro que existem também PPRs com taxas apenas de 1%, contudo, 1,2% é aceitável, tendo em conta também, obviamente, as possíveis rentabilidades, principalmente mais no último tipo de poupança, na última opção, que é, com certeza, a mais rentável. Vamos então passar aqui para o início, para podermos confirmar também mais informações sobre este produto financeiro e vamos já explicar então como é que isto funciona. Antes de mais, existem dois grupos de investimento. O primeiro só tem uma opção, que tem capital garantido, e o segundo tem duas opções. Um tem 90% do capital garantido e o outro não tem capital garantido. Obviamente que as rentabilidades estão associadas ao risco. Quanto maior for o risco, maior será a rentabilidade. Por isso, a primeira opção neste caso chama-se Poupança Seguro, para que vocês tenham conhecimento. Apresenta uma garantia de capital até 100% do valor investido, o que é ótimo para quem quer ter o capital seguro. Contudo, neste caso, posso-vos dizer que a estratégia não tem aqui grandes rentabilidades. É, de facto, pago anualmente uma taxa de juro que tem, neste momento, no primeiro semestre, o valor de 0,15%. Praticamente igual a um depósito a prazo bancário. Contudo, vocês têm realmente aqui o vosso dinheiro assegurado e isso pode-vos dar algum tipo de descanso. Em termos de rentabilidade, de facto, são muito reduzidas. Aqui vai-se adquirir unidades de referência e vocês depois, com um perfil conservador, ficam com um investimento, nem que seja para juntarem, para se quiserem, por exemplo, organizarem-se de forma a terem umas finanças pessoais mais organizadas, mais restritas, digamos assim, podem perfeitamente criar aqui vários objetivos e pôr lá dinheiro mensalmente, uma forma de poupança como outra. Neste caso, o máximo nunca vai exceder 4%, o que será, tendo em conta as taxas de juros, muito pouco provável, e o mínimo será sempre maior do que zero. Por isso será uma forma de vocês terem o vosso dinheiro pelo menos de lado. Não bate a inflação, mas é sempre uma opção para poderem conseguir poupar. Aqui no grupo 2 nós temos então aqui a opção conta garantia. Neste caso específico nós temos então uma poupança proteção, que é a conta que vai então estar a ser associada ao índice Fidelidade Multativos, que nós vamos ver o que é basicamente então um portfólio, uma carteira de investimentos aqui da Fidelidade. O perfil desta segunda opção já é moderado, mas garante 90% do capital investido, o que é muito bom também em termos de conservação do nosso património. Portanto, como eu disse, o rendimento está associado aqui ao índice da Fidelidade Multativos, adquire-se unidades, neste caso de conta, e que depois também se transformam em participação, mas neste caso o preço de cada uma destas unidades é de 100 € e vocês podem comprar inteira ou fracionada, por exemplo, fazendo os reforços de mais de 25 €. E por fim, vamos falar então aqui da terceira opção que vocês podem ver, que é então a opção poupança dinâmica. Neste caso não há garantia de capital investido, o perfil é para quem tem um perfil arriscado, tem maior potencialidade de valorização, ok? O risco de diversificação também é maior porque vão ter ações, obrigações e ainda commodities, mercadorias, o que é realmente muito interessante. E está, a taxa máxima será sempre aplicada de 1,2% neste caso, sendo que na primeira opção, já agora, não há qualquer tipo de cobrança porque as rentabilidades são muito reduzidas, nem sequer daria para poderem fazer essa comissão de gestão. E neste caso, vamos agora ver como é que é constituída esta carteira, que é então o índice Fidelidade Multativos, para vocês perceberem o que é que lá está metido e onde é que eles vão investir o vosso dinheiro. Este documento está então no site da Fidelidade, é só então clicarem e podem ver então onde é que eles investem. Isto será muito interessante em termos de distribuição. A diversificação então passa por 65% em ações globais, índices de ações globais, 25% está alocado a obrigações de dívida pública federal dos Estados Unidos da América,
e 10% investido em ouro, e depois a estratégia passa então pela gestão, e aqui vocês podem ver que existe um comitê do índice, que é este tal índice Fidelidade Multiativos, que vai então fazendo a sua gestão e com isso dando-nos a possibilidade de termos maiores ou menores rentabilidades, conforme obviamente a sua performance. E como podem ver, investem então aqui no S&P 500, Nasdaq, FTSE, que é neste caso o britânico, suíço, tem realmente aqui a dívida também alemã, e depósitos bancários, neste caso tem 0%, não sei se depois mais à frente vão ter aqui dinheiro então alocado para oportunidades. E de facto é um índice interessante, contudo, como vocês sabem então, o primeiro tem garantia do dinheiro, mas neste momento é então remunerado com uma taxa apenas anual, que neste momento é 0,15%. O segundo tem então a tal conta de garantia 90% do nosso capital, e depois está também indexado aqui este índice que eles apresentaram, que eles constituíram, e temos também o último, que é o dinâmico, que, no meu ponto de vista, é o mais interessante para podermos ter melhores rentabilidades. Eu vou aqui passar à frente algumas informações, por isso vocês devem realmente ver este documento com muito cuidado, perceberem bem. Se tiverem dúvidas, enviem também para a Fidelidade, tenho a certeza absoluta que também esclarecerão. De qualquer das formas, deixo também aqui, já agora, porque acho que é importante nós louvarmos este tipo de iniciativas, criarem um produto financeiro para que seja mais fácil os portugueses investirem. Na minha ótica, aquilo que eu considero como investimentos bons não são investimentos que têm que ser totalmente gratuitos para todos. Os ETFs são muito bons para quem queira fazer realmente o seu investimento, abrindo a conta na corretora, investindo lá regularmente e, claro, ter a iniciativa de fazer isso por si. Mas nem todas as pessoas têm essa capacidade nem vontade, e por isso mesmo mais vale investir em produtos financeiros que tenham comissões de gestão do que não investir. Este é o meu ponto de vista, por isso nem todos os investimentos são bons, a verdade é esta, mas existem alguns que podem ser úteis para as pessoas que têm certas condições, como por exemplo não querem estar a ter que abrir conta na corretora, a procurar qual é o ETF ou saber mais sobre os assuntos, porque não podem simplesmente não sentir-se capazes de fazerem esse tipo de análise. E não há problema nenhum, simplesmente acho que estas soluções são boas para quem quer investir e não percebe nada do assunto, nem tem interesse em perceber. Já existem fundos de investimento em ações e imobiliário também nos bancos. Estes produtos financeiros têm um tipo de público-alvo. Nós que temos vontade de estudar sobre estes assuntos, se calhar somos então adeptos de taxas, digamos assim, mais baixas, como por exemplo nos ETFs. E acho que seria importante deixar-vos aqui também esta informação sobre este tipo de produto financeiro. Por fim, vamos só falar aqui de mais duas condições interessantes e úteis para quem quer resgatar este valor. Por isso, em relação ao valor mínimo de resgate são 25 euros, ok? Parcialmente vocês podem resgatar, deixando lá também no mínimo 25 euros. E em relação aqui, vamos ver só a parte fiscal, que acho que é muito importante também falar. E eles também colocaram aqui a informação para quem quiser perceber. Portanto, falando aqui então continente e Madeira, até ao 5º ano do investimento, quem fizer o resgate paga 28%. Se retirarem o dinheiro a partir do 5º ano até ao 8º ano, pagam 22,40%. E a partir do 8º ano e um dia será então 11,2%, o que é similar, digamos assim, aos PPRs, e por isso ter este investimento durante 8 anos compensará, obviamente, tendo em conta o regime fiscal e a tributação sobre os rendimentos obtidos. Neste sentido, é um produto financeiro interessante, como disse, para certos públicos-alvo, e neste momento seria importante deixar também aqui o meu contributo, fazendo esta pequena análise. Já sabem que não sou consultora financeira, a ideia aqui é falar sobre os produtos financeiros que existem e deixar a minha opinião sobre os mesmos para que seja possível falarmos sobre estes assuntos. Por fim, queria só terminar e queria-vos questionar qual é a vossa opinião em relação a este produto financeiro. Se acham, por exemplo, que o mesmo é para algum tipo de faixa etária que tenha mais dificuldades a fazer investimentos, se vocês próprios estão interessados em fazer este tipo de investimento, deixar aqui com certeza em baixo nos comentários a vossa opinião, eu tenho muito gosto em ler os mesmos. Da minha parte, se gostaram deste vídeo, deixem ficar o vosso gosto. Eu espero-vos no próximo.